Meu nome é André Ricardo e vamos dar continuidade aqui ao estudo do futebol feminino, da análise de quem vai ser o campeão da Copa do Mundo Feminino de Futebol no ano de 2023. Se você está acompanhando os vídeos anteriores, dos episódios anteriores, nós vimos que a seleção brasileira, melhorando o nosso modelo matemático, a seleção brasileira avançou algumas fases, mas mudamos o resultado de quem será o campeão final. Infelizmente ainda não é o Brasil, apesar que estamos todos na torcida. Hoje é dia 30/7, alguns jogos já aconteceram, mas estamos simulando como seria a Copa do Mundo de 2023 baseado em dados estatísticos dos anos anteriores. Para isso estamos utilizando alguns modelos matemáticos de machine learning e até o momento a gente só usou a regressão logística. Fizemos alguns tratamentos de features, deixando todo mundo na mesma escala, porém ainda não testamos outros modelos de classificação. Então vamos neste vídeo aqui explorar um pouco mais para ver outras possibilidades, se a gente consegue melhorar os resultados, se os nossos modelos, baseado nos dados que nós temos anterior a 2023, se eles ficam melhores ou não. Então, continuando aqui, nós temos o import das bibliotecas, dos nossos dados, em que nós temos apenas historicamente o ano em que ocorreu a Copa do Mundo, qual foi a seleção 1 e a seleção 2, quem contra quem jogou, o resultado da partida, o grupo A, se teve pênalti ou não, e qual foi se a coluna pênaltis seria a quantidade de gols. Para isso fazemos todos os tratamentos que a gente já tem feito nas demais edições, que é preencher com zero os campos nulos, ter o total de gols da seleção 1 ao final da partida, ter o saldo de gols da seleção 1 e da seleção 2, o nosso target, que é saber se a seleção ganhou ou não, e aqui eu mudei um pouco, eu coloquei como resultado. Então a gente quer saber qual é o resultado da partida. E eu mudei um pouco a lógica também. Antes a gente estava olhando apenas 1 e 0. 1 como ganhou e 0 como empatou ou perdeu. Aqui eu resolvi separar os resultados entre se empatou ou se perdeu, para alguns jogos, como a pontuação de empate e derrota são diferentes, então talvez pudesse estar trazendo algum teste que a gente vai fazer e vamos analisar o resultado. Então aqui no meu loop, para marcar o resultado, se for maior que 0 é vitória, é o número 1. Se for menor que 0, o saldo significa que o time perdeu, ficou com saldo negativo de gols, vamos marcar com -1. E se houve um empate no saldo de gols, então a partida vai receber um 0 como empate. Então aqui está a nossa tabela, agora com a coluna resultado, entre 1, 0 e -1. E vamos aos nossos estatísticas acumuladas ano a ano de cada seleção. Da mesma forma que fizemos anteriormente, continuamos fazendo aqui, onde analisamos o saldo de gols, o número de partidas, quantos gols foram feitos e fazendo o status acumulado, ano a ano, o status da seleção até aquele momento, na edição, em cada uma das edições. E aqui analisando a seleção brasileira, da mesma forma que a gente fez anteriormente, o status acumulado ao longo dos anos, da mesma forma, até aqui a gente não mudou absolutamente nada. E vamos ao início dos nossos códigos de Machine Learning. Aqui nós temos a mesma função que vai juntar os dados que nós temos, mais o acumulado até aquele ano que está sendo analisado, e o status da seleção naquele ano que está sendo analisado. Então, nosso primeiro modelo de regressão logística, que é o que a gente já tem trabalhado até então. Então a gente vai trazer a regressão logística. Eu vou trazer aqui o nosso scaler de pré-processamento, que vai ser o min-max scaler. Tem algumas métricas de avaliação, o Classification Report é o que eu tenho usado bastante. E eu estou trazendo um item novo aqui que é o Grid Search CV, que é de Cross Validation, onde a gente pode passar alguns parâmetros para esse seletor de modelos, em que ele vai fazer alguns experimentos. Então, em vez de eu testar vários hiperparâmetros várias vezes, eu especifico para ele um dicionário de valores e ele faz todas as possibilidades para mim
de quem, dentro da lógica das features que eu coloquei, das possibilidades, ele vai experimentando elas para mim. Bom, vou começar com a primeira edição, que é de 95. E aí eu faço aqui toda a aplicação do Scala, da mesma forma que a gente fez nos vídeos anteriores. Faço o estudo, seleciono as features e aplico o nosso modelo. Aqui tem uma diferença, que eu vou dizer que o meu modelo é de uma regressão logística, em que eu estou analisando com uma multiclasse multinominal. Ou seja, agora não tem apenas se é ganhou ou perdeu. Eu tenho ganhou, perdeu e empatou. E para remover o warning que a gente estava tendo em alguns casos, a gente aumentou essa iteração para o valor 1000. Então esse é o primeiro modelo que a gente vai testar aqui, usando esse parâmetro de multiclasse multinominal. Fazendo as predições, nós temos aqui uma acurácia de 0,8, 80%. É inferior ao que a gente já estava antes, mas é o primeiro modelo, no segundo ano de Copa, de 95, então é esperado um resultado um pouco abaixo. Fazendo a nossa análise agora da matriz de confusão com os resultados entre a realidade de vitória, empate e derrota, nesse primeiro ano nós tivemos apenas 2 empates, então o modelo nem conseguiu prever que isso ia ser um empate, a gente previu que ia ser vitória, sendo que na verdade foi um empate. Porque o número de amostra está pequeno, a gente está falando do primeiro ano. Então, para evitar isso aqui, vamos aumentar o nosso número de dados até 2019. Então, pegando todos os dados até 2019, aplicando toda a nossa separação entre treino e teste, vamos ao modelo de regressão logística. Aqui, a gente da mesma forma passa que é multiclasse, então aplicando na base inteira. E aqui entra a novidade, a gente vai aplicar os parâmetros do nosso grid, onde eu vou pegar o valor do C, do nosso modelo de Logistic Regression, e testar alguns valores. E vamos ver, e ele vai me dizer qual foi os melhores em cima desses. Então eu falo, ó, me procura utilizando o Grid Search CV, utilizando o modelo de Logistic Regression, usando esses parâmetros. Ele faz a procura para mim, eu faço o fit do valor, peço para ele me dar o classificador com o melhor estimator, faço as predições. Aqui eu calculo a acurácia do modelo e o F1 score para a gente poder analisar o resultado. Então aqui nós temos no final que o nosso Logistic Regression, que era de 0.80, foi para 0.86. O nosso F1 score ficou em 0.60, porque a gente tem pouquíssimos casos em que há empate. Então isso aqui joga a nossa média lá para baixo. Para acertar a derrota, estamos acertando 88%. Para acertar a vitória, estamos acertando 90% das vitórias. Porém, estamos errando praticamente todos os empates. Então, analisando o nosso caso, em que a gente só tem 3 dados de empate e a gente não conseguiu acertar nenhum deles, então a gente sabe que acertar a vitória ou a derrota seria muito melhor do que acertar o empate. Vamos seguir com a nossa análise aqui. A gente pede para trazer a acurácia depois que aplica o teste do Grid Search, e ele saiu de 86, foi para 88, ou seja, melhoramos o nosso modelo. Se a gente olhar os vídeos anteriores, a gente começou em 0,85 e o nosso F1 score aqui está em 0,77, melhor que o 0,59 que estava aqui. Mas e aí a grande pergunta é o que mudou? Mudou os parâmetros do nosso modelo matemático. Aqui estamos usando o C igual a 10. Por padrão, o Logistic Regression, quando você não especifica esse C, ele tem um valor de 1. Então aqui nós já temos uma melhoria do nosso modelo, onde esses parâmetros trazem melhores resultados. Vamos agora aplicar outro modelo matemático. Até então utilizamos o Logistic Regression, vamos utilizar o Support Vector Machine. Então a gente importa ele, que é o Support Vector SVC, para classificação. Fazemos
aqui temos os mesmos parâmetros, aplicamos o Grid Search, pedimos para ele fazer a predição e aqui temos. Aqui no SVC, ele tem sem muita alteração, ele vai trazer 0,88, que é o primeiro modelo, aplicando apenas o modelo sem nenhum parâmetro configurado. Aplicando o Grid Search, a gente tem praticamente o mesmo resultado de F1 Score e a acurácia a mesma coisa. E a única diferença aqui é que ele traz que o C com o melhor resultado neste modelo matemático seria o C igual a 1. Porém, não trouxe melhorias nenhuma entre o que estava e o que era. A nossa acurácia era de 0,88, continuamos com 0,88. Aqui temos um outro modelo matemático, que é o Decision Tree, muito utilizado, um modelo que traz de árvores bastante utilizado, com diversos exemplos de modelos que classificam, de certa forma, em alguns casos, melhor. Vamos ver como ficou aqui o nosso resultado. Da mesma forma, é feito o import do modelo, aplicamos o fit dele vazio e trazemos o resultado sem alterar nenhum parâmetro. Aqui passamos um dicionário com os parâmetros que a gente deseja testar. Ele faz aqui o teste, faz o fit e a gente traz aqui o resultado. A gente pode observar que sem alterar nenhum valor, a acurácia de 0,59, quase 0,60 e o F1 Score de 0,52. Aplicando alterações dos modelos, a nossa acurácia muda de 0,59 para 0,69. Então temos uma melhoria aqui. E o F1 Score melhorou de 0,52 para 0,54. Ainda estamos com uma acurácia abaixo dos modelos que a gente testou anteriormente. Então, se a gente decidir que vai usar esse modelo, para chegar nesta acurácia, nós temos que utilizar esses parâmetros que ele coloca aqui embaixo. Bom, vamos para mais um modelo. Temos o Random Forest Classifier. Aqui, para não ter problemas de diferença de resultados, coloquei o Random State igual a 0. Aplicamos o modelo, depois eu aplico os parâmetros, da mesma forma que anteriormente, executamos as previsões e vamos analisar os resultados. Tínhamos uma acurácia de 0,59 e a nossa acurácia depois de aplicar os modelos foi para 0,86, melhorou bastante. E o F1 Score de 0,52 foi para 0,74, que melhorou bastante também. Então esse é um modelo de Random Forest que trouxe resultados muito melhores comparado com os outros estimators que nós já temos aqui. E aí, se a gente quiser trabalhar com este modelo matemático, temos que colocar estas opções. Bom, desses modelos matemáticos que a gente chegou aqui, o que me chamou a atenção foi o Logistic Regression, passando os parâmetros C igual a 10 e a interação elevando para 1000, ele trouxe uma boa melhoria. E a gente não testou, isso aqui a gente está trabalhando com multivariáveis, a gente já viu que o empate, como temos poucos dados de empate nos jogos, então não trouxe bons resultados para nós na questão de prever empates, mas em prever vitórias e prever derrotas nós estamos, de certa forma, até que estamos bem. Em vitórias com 90% e derrotas com 0,88, que é próximo de 90%. Então a gente chega numa média de 0,84, se a gente for observar. Aqui considerando o empate, né? Então eu resolvi testar esses parâmetros de Logistic Regression no nosso primeiro modelo. Então eu vou abrir a nossa base de dados sem o empate, somente classificando 1 e 0 e utilizando esses parâmetros no nosso modelo. Vamos lá? Bom, aqui está o nosso notebook. Eu fiz uma cópia dele. Coloquei o que a gente só vai prever a vitória com o valor 1. Qualquer outro caso, derrota ou empate com o valor 0. Empate a gente já viu que não tem muito resultado. E vamos aplicar as mesmas regras que já aplicamos anteriormente. Temos os status das seleções, o status ao longo dos anos,
como é que ficou a situação do Brasil, a nossa função já removendo as colunas duplicadas. Temos o nosso escalador aqui. E não vou fazer o loop para analisar ano a ano a evolução do modelo. Já quero ir direto para a edição de 2019. Então, nosso dados de estudo vai ser o ano qualquer coisa menor ou igual a 2019. Então a gente vai fazer o nosso treinamento do nosso modelo. Aplico o scaler. Depois eu trago as colunas que eu desejo visualizar depois. Fazemos o treinamento, a validação. Aplicamos o modelo, fazemos as predições. E aqui nós temos a acurácia e o relatório. E o que nós temos aqui, vamos ver. Um log loss de 0,23, menor até então do que a gente conseguiu, que era de 0,30. Uma acurácia de 0,88, próximo dos 90% que a gente conseguiu no outro notebook. E aqui, quando a gente vai prever o valor 1, a gente acerta 89%, prever o valor 0, a gente está acertando 88%. Então, inicialmente, nessa série a gente começou com 85%, então estamos próximo de 90% já. A nossa acurácia do F1 Score está tudo próximo de 90%, 88%, 89%. Então acho que a gente já está quase esgotando as possibilidades, tem outras. O melhor dos mundos aqui seria incrementar mais a nossa base de dados com fontes de dados de outras. Poderíamos colocar inclusive condições climáticas, de temperatura do jogo, o horário em que o jogo foi realizado, se isso, e identificar se isso influencia ou não. Jogar de dia traz um resultado, jogar à noite traz outro, a temperatura, número de pessoas de cada torcida no estádio. Então são uma série de informações que a gente pode agregar aos nossos dados, mas que nesse momento eu não tenho. Então, trabalhando com o que nós temos, nós chegamos a este modelo. E aí a previsão aqui de quando eu prevejo a vitória, eu estou errando para um resultado. E quando eu prevejo a derrota, eu estou errando para 5 e acertando para 22. Então a minha chance de acertar a vitória está grande, a chance de acertar as derrotas também está grande comparado com os meus erros. Então vamos agora aplicar para a edição de 2023 e analisar quem vai ser o campeão, quem não vai ser. E aí já deixa aí nos comentários qual é o seu palpite. Se a gente vai ganhar, se a seleção brasileira vai ganhar, vai perder, se perder quem vai ganhar. Lembrando que isso aqui é só um estudo com uma base de dados muito pequena e muito fraca para qualquer utilização que possa vir a ocorrer. Para 2023, então a gente segue o mesmo procedimento. Vamos aplicar, a gente já tem nas células anteriores aqui do notebook o escalador já foi fitado, então aqui eu só transformo ele, faço as previsões e nós temos aqui o resultado em que, olhando o grupo F, que é o grupo do Brasil, a França ganha esse jogo, o Brasil ganha contra o Panamá, o Brasil vai ganhar da França, a Jamaica vai ganhar do Panamá, a França vai ganhar do Panamá e o Brasil vai ganhar da Jamaica. Estou torcendo para que o Brasil avance dessa forma, como o nosso modelo matemático está prevendo. Então, fazendo aqui as predições para todas as partidas de todas as fases de grupo, nós temos esse resultado. E da mesma forma, eu trouxe para o Excel, só para ficar um pouco mais fácil a nossa visualização. E aqui está. Aqui eu já tenho no ano de 2023 as partidas, a predição, qual foi o resultado da predição. E como já estamos no dia 30, alguns jogos já aconteceram, eu tenho aqui se o nosso modelo está acertando, se está errando e como que está na fase de grupos. Então nesse momento, o nosso modelo já acertou com 23 partidas, errou 11 resultados já, então temos até que um bom número de acertos no nosso modelo. Mas também podemos observar que 1/3 dos resultados até hoje ele está errando. Vamos ver até finalizar a fase de grupo se o modelo vai continuar errando ou não. Bom, baseado nisso daqui, nos resultados que o nosso modelo está trazendo, eu montei aqui já as previsões das oitavas de final. Temos aqui Brasil e Colômbia.
a fase de oitavas e os resultados fazendo da mesma forma que foi feito anteriormente, utilizando a função para agregar o status acumulado, o status atual. Aplicamos o nosso scaler, que vemos que melhora bastante o nosso modelo aplicando este algoritmo. E fazendo as predições, nós temos os resultados. E com base nos resultados dos times que ganharam, quem perdeu ou empatou, eu já tenho aqui já compilado as oitavas de final, as quartas de final, em que o Brasil avança até as quartas de finais, porém no jogo contra a Austrália, quem vai ganhar no nosso modelo matemático é a Austrália. E quem vai ser o campeão da Copa do Mundo, utilizando esse modelo matemático que a gente colocou agora, é o Japão. Então nós temos a seleção japonesa ganhando a Copa do Mundo feminino de futebol. E aqui estão todos os cálculos, vou deixar disponível esses notebooks nos comentários. E até então, como está. Espero que esse modelo esteja um pouco errado. E eu gostaria muito de ver a seleção brasileira avançando até a final e quem sabe até ganhando. Mas no momento, a nossa melhor previsão é essa. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma e agregou conhecimento para você, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. Deixe nos comentários a sua previsão de quem vai ser o campeão da Copa do Mundo. Assim que terminar a fase de oitavas, eu volto a gravar um novo vídeo com as previsões de quem vai ganhar as oitavas, quem vai ganhar as quartas, já trazendo os resultados conhecidos da edição de 2023 para ver se o nosso modelo melhora a previsão dele ou não. Agradeço se você chegou até aqui e é sempre um prazer dividir um pouco do meu conhecimento. Um forte abraço e até a próxima.